Eu já estou com a Cecília Cividini e aconteceu uma palestra muito interessante aqui no Senac, na qual eu não estava, mas foi feito todas as imagens e também foi filmada as enfermeiras dando a palestra. A Cecília vai falar um pouquinho a respeito dessa palestra, o que ocorreu nessa palestra, porque sempre é muito importante todas as palestras onde se fala de problemas de saúde, né, como a AIDS, que muita gente fala assim, é um assunto corriqueiro. Pode ser até corriqueiro, gente, mas ele está presente todos os dias e muitas pessoas infectadas. E também sobre a hepatite. Então, o Dr. Ricardo Peste, do Posto Central, me deu muitas entrevistas falando sobre esses assuntos. E aqui no Senac também acontecem palestras super importantes. Não é só culinária, assunto de informática ou coisa parecida. Acontece de tudo um pouco. Senac é informação sempre. Tudo bem, Cecília? Olá, tudo bem? E daí, Cecília, o que aconteceu nesse dia? Olha, nós estamos sempre fazendo a parte de orientação e prevenção em relação a algumas doenças. Primeiro, nós trabalhamos com o curso técnico de enfermagem, onde a gente tem essa possibilidade de estar dando orientação para os nossos alunos, né? Num geral. E essas palestras, elas vêm de encontro à parte de prevenção. E essas doenças como a AIDS e a hepatite são doenças extremamente delicadas e silenciosas. Porque muitas vezes as pessoas elas não acham que possam adquirir, né? E elas não tomam medidas preventivas. Com elas nunca vão acontecer nada. Isso aí, né? Comigo isso não acontece. Então a gente tem esse cuidado. E essas palestras elas vieram em relação à Semana da Enfermagem. Né? Nessa primeira semana de maio, a gente faz a comemoração. Dia 12 de maio é o dia do enfermeiro e nessa semana a gente trabalha alguns assuntos que são necessários, tá? E que a gente traz para falar sobre prevenção, cuidados, com formas de contágio, a parte de tratamento, todas essas questões. E para isso a gente tem alguns profissionais que são destinados para essas áreas e que possuem conhecimento relativo em relação a essas doenças. Essa palestra, por exemplo, quem administrou essa palestra foi a Valdete? Não, foi a enfermeira Bernadette. A Bernadette, e nós temos a Valdete Perandil Cruz também, né? Mas não é ela. Regional, né? Regional. Isso. Foi a minha colega e amiga Bernadette, agradeço muito, ela está sempre bem capacitada, sempre preparada. Isso, disponível para poder estar falando em relação a esses assuntos. E a gente traz também esse tema, quando a gente fala de AIDS, de hepatite, agora no mês de julho, a gente também terá eventos falando, porque em dia 28 de julho, nós comemoramos o Dia de Combate e Prevenção das Hepatites, né? Então daí a gente também tem esse cuidado de estar trazendo essas informações dessas doenças. Dá pra gente passar um pouquinho assim para o pessoal de casa, as formas assim de contágio das hepatites? O que é hepatite? As hepatites, na verdade, elas são inflamações, né, do fígado. O que é que acontece por um processo inflamatório do fígado? As hepatites, elas podem ser por vírus, por bactérias, né, medicamentosas, onde ocorre um processo inflamatório no fígado. Então, e existem esses vírus que são os mais conhecidos. Nós temos a hepatite a hepatite B, a hepatite C e temos a D e a F também. Então essas doenças, elas são adquiridas por esses vírus, né? E as formas de contágio. A hepatite A, ela é de forma orofecal, onde nós podemos adquirir a doença através de contaminação de alimentos, da forma em relação à higiene. A hepatite B e a hepatite C, por transfusões sanguíneas, contato sexual e através de contaminação de sangues e secreções corpóreas. Acho que poucas são as pessoas que param para pensar nisso, né? Que a hepatite, se você está com hepatite, você pode contaminar o parceiro.
Isso aí, né? A forma sexual. Acho que é só AIDS. Isso. E eu falo assim que a hepatite é uma doença silenciosa que mata muito mais do que a AIDS. Se a gente for ver os dados epidemiológicos, a população ela morre muito mais por hepatite do que pela AIDS. Eu sempre falo que tem muitas doenças que são sim perigosas, elas são silenciosas, como câncer, hepatite, AIDS, o diabetes, a pressão alta. E são doenças que precisam de formas de prevenção, né? De hábitos saudáveis, né? E o que é hábito saudável? Quando a gente fala em relação a parceiros fixos, né? A gente está falando em relação a esse tipo de prevenção. Então, por exemplo, a hepatite ela também é adquirida de forma, por exemplo, através de manicures, né? Por quê? Porque nós temos instrumentos cortantes que podem abrir formas. E hoje a gente tem um dado extremamente importante. O vírus da hepatite, ele sobrevive dentro do esmalte por 15 dias. Não acredito. Então, assim, a gente tem formas diferenciadas. Hoje a gente tem comercialização de doses únicas de esmalte para evitar o contágio. Olha só, gente, quanta novidade, eu não sabia. Então isso é importante que a comunidade saiba, que essa parte de prevenção é do indivíduo e ela é individual. Então isso é extremamente importante. Então aquele negócio assim, olha, vocês têm o seu estojinho do manicure, né? A lixa, alicate, cortador de unha. Então quer dizer que isso não é 100% seguro. Isso, porque daí existem as formas dos cuidados que a gente precisa. É importante lembrar que para a prevenção a gente precisa fazer a higienização. Então existem formas diferenciadas. A gente faz a limpeza, a gente faz a lavagem, mas os vírus normalmente são altamente resistentes, né? Então eles não são eliminados totalmente. E aí o que acontece? A gente transmite esses vírus por essas fontes, por essas portas de entrada na contaminação, principalmente na manicure, né? Porque é raro, né, Tamires, alguém que vá numa manicure nunca tenha sentido um cortezinho a mais, né? Aquele de profundidade. Famoso bifinho. Aquele famoso bifinho, isso mesmo. Eu acho interessante aqui no Senac, um dia eu vim aqui à tarde, estava com folga, né? Estava mais tranquila. Daí a doutora Veneranda falou assim para mim: tem manicure aí? Quer fazer a unha? Sim, vou. A menina fez a minha unha com todos os materiais descartáveis. Daí quando eu terminei, ela falou: quer levar para você? Pode levar, porque só foi usado em você. Eu achei tão bonitinho. Isso aí, a gente toma esses cuidados, né? E esses cuidados, eles estão dentro da disciplina de biossegurança, né? E que aonde a gente ensina os nossos alunos a tomarem o verdadeiro cuidado, porque são formas de prevenção e também formas de contaminação que se faz necessário aí o cuidado e a disciplina. Hoje é o nosso diferencial, Tamires, né? Então assim, a gente saber realmente como se prevenir. Sinceramente, gente, eu tenho maior admiração pelo nosso diretor executivo do Senac, o Valdemir Frasson, mas desde que nós chegamos aqui, porque praticamente eu e o Valdemir Frasson chegamos na mesma época, mesmo ano nós chegamos, e passamos a ser parceiros até então, desde 2006. Eu não imaginava, nem passava pela minha cabeça o que era o Senac de verdade. Mas depois que nós começamos essa parceria mesmo, que praticamente toda semana ou 2 vezes por mês, nós estamos aqui fazendo matéria. O Denis já fez curso de culinária italiana, já é pizzaiolo. Se quiserem contratar ele, olha, pode contratar. Ele está aqui dando risada. Ele fez isso tudo só para fazer comida para mim. Se ele está pensando que ele vai me transformar na dona Rechinchuda, não vai não, gente, pelo amor de Deus, o que a gente faz para você cuidar, né? Mas tanto na cozinha, tanto na área do manicure, pedicure, todas as áreas aqui, os cuidados que se tem.
E os produtos que são usados são tudo de primeira qualidade. Sério mesmo, gente. Eu fiquei surpresa quando eu comecei a ver tudo isso. Hoje perguntaram assim para mim, para mim e Denis, eu tenho que comprar os produtos para fazer o curso de culinária lá no Senac? E daí eles dão a aula? Não, assim, até achei interessante essa pergunta. Mas não é. É tudo por aqui. É isso aí, a gente fornece todos os materiais. Então, no curso de manicure, a gente também fornece esses materiais, né? Esses nossos materiais. E o outro diferencial é que os nossos materiais são todos esterilizados. A gente tem autoclave, a gente tem controle das autoclaves, né? E isso é segurança para os nossos, tanto para as pessoas que usam, quanto para aqueles que realizam os cursos. O autoclave, por exemplo, ele deixa o alicate de unha e tudo certinho, bem esterilizado ou não? Sim. Ou não é uma segurança 100%? Não, ele é uma segurança 100%. Então, assim, nós temos alguns métodos de esterilização e alguns métodos de desinfecção. Uhum. E existem alguns vírus, algumas bactérias que não são totalmente mortas, né, por si só, por processos de desinfecção. Então, daí nós precisamos desses métodos de esterilização, né? Nós temos aí a autoclave e as estufas. Uma outra coisa que é importante, Tamires, a gente está informando a comunidade que as estufas ou os determinados forninhos que elas usam são adequados. Olha, da forma como elas usam é que vai fazer a diferença, porque nós precisamos de altas temperaturas, porque a autoclave a gente tem essa segurança, né? Que elas chegam a uma alta temperatura até 121 graus e por no mínimo 30 minutos. Nas estufas existe o mesmo procedimento, elas precisam a temperaturas acima de 130 graus e por 1 hora. Né? Então, será que esses materiais eles são deixados por esse tempo e será que elas têm controle dessas temperaturas dessas estufas? Então é essa a diferença, né, desses procedimentos de segurança. É claro que a gente tem outros produtos, como diz o Dr. Ricardo Perns, ele fala uma coisa interessante. Mas aí o álcool é 70%, como é que a gente faz, né? Ele é seguro. Gente, se você não tem autoclave, se você não tem estufa, então vamos fazer pelo menos o mínimo que você pode para tentar eliminar esses micro-organismos. Acho que nós temos muito que conversar ainda, viu, Cecília? Mas para encerrar nosso bate-papo, deixa um recadinho para o seu pessoal de casa que está acompanhando a gente. Olha, eu gostaria muito de agradecer Tamires, que é nossa amigona, nossa parceira, né, aqui do Senac, e agradecer principalmente as pessoas que dão crédito, né, pela responsabilidade e o comprometimento que a instituição Senac tem com os profissionais na atualidade. Que Jesus te abençoe grandemente. Até qualquer momento, porque eu acho que nós temos muito o que conversar, muito o que passar para as nossas amigas de casa, né? Para os nossos amigos também, porque tem muitos homens também que ficam aí, né, na área da saúde, que tem muitos homens trabalhando na área da saúde, tanto homens quanto mulheres. Então nós temos muito o que passar. E também certas coisas, umas dicas para as mãezinhas que ficam em casa com as suas crianças. Tudo bem? Tá, joia. Fico à disposição.